Nessa 10ª aula, nós vamos ver mais uma função do administrador financeiro, que são as decisões de investimento. As decisões de investimento de uma empresa, elas devem ser consideradas no âmbito global da empresa, ou seja, no âmbito estratégico da empresa. Porque geralmente elas são utilizadas num volume muito alto de recursos e se espera retorno desses recursos. Geralmente, por que as empresas fazem investimentos? Elas fazem investimentos geralmente para fazer ou uma expansão, ou uma substituição de algum ativo, ou a renovação de algum ativo, ou uma melhoria dentro da própria operação da empresa, como outros tipos de investimentos que se tem. Então, o que é um investimento? Investimento é todo gasto que a empresa faz, que se espera que esse gasto traga algum retorno para a empresa. O que a gente pode chamar de retorno? No final, o retorno sempre é o lucro. Ou o lucro de caixa, ou o lucro econômico, ou o lucro patrimonial. Mas esse retorno, ele pode vir em melhoria da eficiência da empresa. Por exemplo, a empresa investe num sistema de informação muito consistente, muito sólido, que a gente costuma chamar de ERP. Geralmente são muito caros, mas vai permitir um retorno de maior controle para a empresa, que vai permitir menos desperdício, que vai permitir se enxergar a operação da empresa e planejar a operação da empresa da melhor forma possível. Então, por isso que o investimento ele é uma função muito delicada do administrador financeiro dentro das organizações. E o investimento, ele contrabalanceia duas grandes variáveis, que é a quantidade e o tempo. Funciona mais ou menos assim. O investimento depende da quantidade de dinheiro que você vai colocar no investimento e depende também da quantidade de retorno que esse dinheiro pode trazer. Falando em quantidade de dinheiro, a quantidade de dinheiro que se coloca no investimento é totalmente controlável pelo administrador financeiro. A quantidade de retorno que volta para a organização, que volta para a empresa, que é o retorno que se vai ter disso, neste caso a gente só pode trabalhar com previsões. Não tem total controle sobre isso, porque a gente está falando de futuro. O futuro nós não temos garantia, mas nós podemos fazer estudos, utilizar métodos e técnicas que aumentam a chance de sucesso e diminuem os riscos dos investimentos. Por isso é importante a gente ter em mente alguns conceitos fundamentais sobre os investimentos. Antes de qualquer coisa, falar em investimento é tomar uma decisão onde eu vou alocar o capital, onde eu vou empregar os recursos da empresa. Geralmente são volumes altos de valores, afetam a vida da empresa por um longo período de tempo e depois que o investimento começa, eles são muito difíceis de se reverterem. Por exemplo, eu compro uma máquina que vai melhorar muito a minha produção, instalo ela e depois eu descubro que não era o que eu queria, que era outra coisa. Eu desfazer dessa máquina, eu provavelmente já vou vender ela com deságio, se eu conseguir vender. Então, reverter um investimento, geralmente, ou custa muito ou em alguns casos são irreversíveis. Outra questão importante de investimento é que como a gente fala que investir são decisões que eu tomo agora pensando no futuro ou que o retorno virá no futuro, sempre haverá riscos. Não tem garantia do futuro. Se eu estou comprando um ativo, se eu estou melhorando na minha operação, se eu estou comprando um sistema de informação caro para ter controle, não vai ter garantias que isso vai trazer retorno porque é futuro. Outras variáveis podem acontecer que são imprevisíveis e atrapalhar, mas isso não pode impedir o administrador financeiro de fazer investimentos. É o melhor caminho para uma empresa ter retornos maiores do que ela está tendo nesse momento. Portanto, um projeto de investimento ele vai variar num fluxo tanto de entrada quanto saída de dinheiro, nessa previsão de fluxo de caixa que a gente faz, e vai variar muito com o tempo e com a incerteza que se tem sobre o investimento. Por isso é necessário fazer uma avaliação econômica e financeira. A avaliação econômica é uma avaliação de mercado. Basicamente, você entender a oferta e a demanda que há no mercado, para saber se aquilo que você vai investir vai poder cobrir essa demanda ou tem demanda para cobrir esse investimento. Tá? Essa é a avaliação econômica. A financeira é uma avaliação de fluxo de caixa, de quantidade de dinheiro que sai para a quantidade de dinheiro que vai voltar para a empresa dentro de um fluxo de caixa. E quanto mais adiante se busca calcular os custos e os benefícios futuros, mais difícil é de prever.
Quanto mais distante do tempo de hoje, é mais difícil de fazer previsão. Por isso que em investimentos de longo prazo, você tem que ficar mais atento aos riscos que existem no projeto de investimento. Então, o processo da decisão de investir depende muito do retorno esperado. Mas funciona basicamente assim. Eu tenho recursos de capital, eu vou fazer uma aplicação desse recurso de capital e eu espero receitas, custos e lucros gerados dessa aplicação. Em cima disso, eu tenho a minha decisão de investir. Só que sobre a decisão de investir, duas variáveis que mais têm peso sobre essa decisão são o retorno que se tem do investimento e o risco que se tem do investimento. Por que essas duas variáveis têm muito peso? Porque elas brigam entre si. Pensem comigo. Enquanto o retorno do investimento atrai os investidores, o risco os afastam. Nenhum administrador financeiro, ou empresário, ou empreendedor quer assumir muitos riscos. Quando o risco ele aparece, ele quer pelo menos ter riscos controlados. Então, por isso que sempre vai ter esse equilíbrio entre retorno e risco num processo de decisão de análise de investimentos. Me acompanha nesse slide agora para você entender da onde vêm os recursos para você fazer investimento e aonde eu aloco esses recursos dentro de uma organização. Observe comigo. Eu tenho uma estrutura de balanço patrimonial que já é conhecida sua. O meu ativo circulante e não circulante, e meu passivo circulante e não circulante. Vocês também já entenderam que através dos passivos circulante e do não circulante, eu tenho a forma de eu financiar a minha empresa. A forma que eu vou levantar dinheiro para aplicar no capital da minha empresa. Então eu vou utilizar os recursos que vêm do passivo circulante. Por exemplo, os fornecedores, quando me vendem a prazo, eles estão me financiando, eles estão dando tempo de eu vender o produto, receber para poder pagá-los. Os salários e encargos é a mesma coisa. Como a gente paga salários mês vencido, o colaborador, o empregado, ele trabalha 30 dias para você, confiando que você vai pagar ele no final do mês. Então você usa o serviço dele por 30 dias para só após isso pagar. Financiamentos e duplicados contados da mesma forma. No passivo circulante, o capital que os donos colocaram na empresa e quando gera lucro também pode redistribuir-se para a própria empresa. Isso tudo pode financiar o teu ativo circulante e o teu ativo não circulante. Então você vai usar todo esse crédito ou esse dinheiro que vem do passivo para injetar no caixa no banco, para fazer aplicações financeiras, para entrar no contas receber, para aumentar os seus estoques e ter o giro no teu capital de giro e para comprar imobilizado, para comprar máquinas, equipamentos, móveis, imóveis, utensílios, veículos. Isso tudo para dar mais condições de você ter sua operação saudável, sua operação gerando retorno para a própria empresa. Então é muito importante isso que você entenda. Se você pegar o dinheiro dos sócios ou o crédito que você tem de fornecedores, do próprio salário, ou descontar suas duplicatas e não utilizar para investir e melhorar a operação da empresa, você tem um risco no teu negócio. Mas para você fazer esses investimentos, você pode utilizar alguns métodos de análise de investimentos. O objetivo disso é tentar fazer cálculos para te auxiliar na tomada de decisão, olhando a contribuição marginal de cada um desses investimentos que se tem. Então, quais são os métodos e as técnicas mais utilizadas atualmente para fazer a avaliação dos investimentos? Bom, você tem a taxa média de retorno. A taxa média de retorno é uma média ponderada que se faz das entradas do seu fluxo de caixa e das saídas do seu fluxo de caixa. Você também tem o payback e o payback descontado. Pay significa pagamento, back é volta. É uma unidade de tempo. Você faz um cálculo de quanto tempo vai demorar para você ter o retorno daquele valor que você investiu. Este é um excelente indicador de risco, porque quanto mais tempo demorar, mais risco você tem do teu negócio. Outro indicador que a gente tem muito bacana de se ver é o índice benefício-custo, IBC. O índice benefício-custo calcula a cada R$1 que você coloca no investimento, quantos reais ou reais e centavos volta. Geralmente você tem um índice benefício-custo que você coloca a cada R$1 no investimento que você coloca, te retorna 1,03, R$1,03, R$1,07, R$1,09. Esse cálculo é relativamente fácil de se fazer, mas lembrando que ele é projetado, é considerando um fluxo de caixa futuro. Os dois maiores indicadores
mais utilizados em todo o mundo é o valor presente líquido, é o VPL, onde você desconta o fluxo de caixa e diminui o investimento, e é um indicador de valor monetário para que você saiba, em termos de valores monetários, qual é o retorno do seu investimento. E a mais de todas utilizadas é a taxa interna de retorno, a TIR, que é comparado qual é o percentual de juros que você está ganhando sobre o investimento. A TIR é fácil comparar ela, porque quando você pega um dinheiro e aplica numa poupança e vai ganhar aproximadamente 0,5% ao mês, essa é a TIR, é a taxa interna de retorno. Se eu aplicar meu dinheiro no negócio, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em X períodos, qual é o percentual que eu estou ganhando, qual é os juros que eu estou ganhando sobre aquele investimento realizado naquele momento. Então, se você utilizar esses indicadores, você vai ter muito mais subsídio para uma tomada de decisão no investimento. Seja ela qual for, lembre-se, investir na sua própria empresa sempre será uma excelente opção ou uma excelente decisão de investimento para o seu negócio.